Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz seja com todos. Amém? Então, graças a Deus por mais um dia quente, né? Os termômetros estavam dando 38 graus. Esse período de seca, irmãos, que estava vendo nas notícias, né? É a maior seca, né, em 60 anos. Há 60 anos, vocês começaram a marcar 60 anos, sei que é a maior seca em 60 anos. Muito tempo sem chuva mesmo. O Brasil todo mundo tem visto aí as notícias, queimadas. E inclusive quando nós viemos lá de Cabo Frio, no domingo, viemos ali pelo arco, mais lá por Magé, em Itaboraí, e vem para sair na Rio Teresópolis. Na altura de Magé, uma queimada também, assim, fumaça. Estava tudo muito seco. Então parece que mais sábado, domingo já vai dar uma refrescada, uma garoazinha, segunda, mas ainda é pouca chuva, dá um pouquinho melhor. Então, mas graças a Deus chegamos aqui, vamos orar. Sabemos que todas as coisas estão no controle de Deus, né? Pedir a nossa irmã Tânia esteja colocando de pé e orando ao Senhor no início desse culto. Pai nosso que está no céu, santificado é teu santo e teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu. Pai, um dia de gratidão a ti, Senhor Deus. Te agradecer pela noite que chegamos para prestar um culto de adoração, um culto de louvor ao teu santo nome. Que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre cada um de nós. Que o Senhor esteja aceitando o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor. O nosso perfeito louvor desta noite esteja aceitando a ti. Toma a tuas santas mãos, a palavra que vai trazer neste momento, e fale aos nossos corações, Senhor, que nós possamos botar em prática aquilo que vamos ouvir e guardar a tua palavra, Senhor. Abençoa cada servo teu que aqui está neste momento, e aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor possa estar trazendo na tua santa e gloriosa paz. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos ler o Salmo de número 140. Salmo número 140. Se os irmãos quiserem já ir preparando depois aí para adiantar, o louvor de hoje, que está na pasta hoje aí, o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações, Asaf Borba, tá? Tem a letra, mas se tiver no Olímpicos, tá bom, o Espírito de Deus. Mas não é para agora não. Isso, o louvor. E o hino vai ser o 23. Estamos aprendendo esse hino número 23. Salmo 140. Vamos ficar de pé, fazer uma leitura alternada. Salmo de número 140. Uma leitura alternada. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, e guarda-me do homem violento, os quais se procuram. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, tu és meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste
cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito desesperado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Amados, esse versículo 12 aqui, 12 novamente. Sei, tenho certeza, eu sei que o Senhor sustenta a causa do oprimido e o direito do necessitado. O Senhor olha para o pobre e o necessitado. Nós podem assentar. Nós vamos entoar o hino 23, é um hino novo que estamos aprendendo. E oportunidade para dízimos, ofertas. Depois vamos estar ouvindo também os pedidos de oração aí dos irmãos. Ó Deus do céu, da terra, o meu Criadora, o teu amor sincera, a luz benigna, a luz solar, a mesma grandeza, que vem a tudo perdoar, se tudo dá. Ave eu alegro, veículo do bem, proclamam teu constante amor, se tudo dá. Teu filho desce o Salvador, com ele tudo dá, Senhor, se tudo dá. Das vidas mortos em perdão, das almas perdidas salvação, de paz enchendo o coração, se tudo dá. Pureza, graça, poder, a graça que nos é vista, por ti, por morrer, se tudo dá. Ensina-nos, Senhor, a amar, ensina-nos, Senhor, a dar, e assim a vida consagrar, pois tudo dá. Poxa, acabou? Podia ter mais umas 5 estrofes ali, né? De outras coisas que Deus dá. Maravilhoso. Ó, esse hino é fácil, pelo que eu vi, os irmãos já estão dominando aí. Quem sabe aí no próximo domingo ou no outro, a gente já vai estar finalizando o aprendizado desse e partir para o 29. Cantamos uma vez, está tudo anotado, hein? Tudo anotado ali que a gente já cantou, né? E vamos prosseguindo assim. Amados, então,
aniversário da irmã Osamira, né? Foi segunda, não é isso? Segunda-feira, a irmã Osamira fez aniversário. Nós enviamos para ela a mensagem, ela está aqui conosco. Vamos estar orando por ela. E pedindo, né? A irmã pediu pela Sandra, né? Que é a cunhada da Sandra, que vai operar. Cunhada da sua irmã. E vai operar a coluna, não é isso? É que diz? Pela coluna, né? Vamos então estar orando. Algum outro pedido de oração, irmãos? Emergência, alguma emergência? Ok, irmã Geraldina? Então, é uma criança que caiu da moto do pai, não é isso? Estava o pai com a criança na moto. O pai ficou bem. Como está ruim, a criança também. Não está orando. Moto é assim mesmo, né? A gente cai, não tem como. Para-choque somos nós mesmos, né? Não tem para-choque. Nós é que somos o para-choque. Infelizmente, eu já tive moto. O irmão também sabe disso, o irmão que tem moto. Vamos estar orando então por esse pai e por essa criança, né? Oremos. Amado Deus e Pai, ó Deus glorioso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua igreja cantou, e é verdade, reconhecemos, tudo provém das tuas mãos, o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento, Senhor, o Senhor nos dá, tudo e muito mais, o próprio Filho, a maior das dádivas, das bênçãos, o teu Filho que o Senhor deu por nós e para nós. Podemos dizer que Ele é nosso também, é nosso Salvador, nosso Senhor, nosso benfeitor. Muito obrigado, Senhor. Tua igreja está aqui reunida com esse propósito de te agradecer em primeiro lugar, de te louvar, te adorar, te servir. Ó Senhor, recebe dízimos e ofertas depositados, continua abençoando cada um dos teus servos. E agora, Senhor, colocamos diante de ti esse pai e essa criança que caíram na moto. O Senhor possa estar curando, ó Deus, se houve alguma coisa grave, algum traumatismo, que tu possas curar as feridas. Abençoa, meu Deus, abençoa. A Sandra, ó Deus, essa pessoa que vai fazer a cirurgia na coluna, né? Não sabemos, ó Deus, que tipo de cirurgia será, mas sabemos que é uma região delicada. Graças ao Senhor, a ciência evoluiu bastante, a medicina, e coisas que no passado eram complicadas, hoje são delicadas, mas feitas com mais precisão. Abençoa, Deus, os médicos, abençoa a Sandra, que seja um sucesso a cirurgia. Te agradecemos também, ó Deus, pela vida de nossa irmã Osamira, que completou mais um ano de vida. Esteja abençoando, Senhor, tua serva, concedendo muitos anos de vida ainda, ajudando-a em suas lutas e dificuldades, dando-lhe alegria, sempre no Senhor. Abençoa seus familiares, e mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado pelo aniversário dela, mais uma vez também aniversário do casamento. Agradecemos, irmão Sérgio e Sandra, também na segunda-feira. Continua abençoando teus servos, ó Deus, usando-os como o Senhor tem usado, que eles continuem dedicados ao Senhor e amando-se mais e mais. E ó Senhor, recebe a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos, né? Sexta-feira, oração aqui na igreja, 8 horas da noite.
não puder, venha orar na sexta-feira. Sábado, terceira idade, 17 horas, eventualmente será esse sábado, né? Às 17 horas, reunião da terceira idade. Domingo, a princípio, nossa programação normal. Solteiros, né? Inscrição até domingo, hein? A inscrição lá para o jantar dos solteiros. Até domingo agora, porque já é, passando esse sábado, o outro. Vamos louvar ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. E esse hino, ele tem duas partes. A segunda parte fala: Pai, eu quero te adorar, e vai falar um pouco do que vamos meditar hoje. Jesus, amados, eu não sei como, sabe? É só mesmo. Jesus é tudo, Ele é o centro, e deve ser na igreja, nossa vida, tudo. Veja só, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o próprio Cordeiro, o sumo sacerdote, mas Ele é o Cordeiro que oferece a si mesmo, e o sumo sacerdote oferecia o animal. Cristo é o sumo sacerdote e Ele oferece a Ele mesmo um sacrifício perfeito. Não é à toa que Paulo fala: ó, nós pregamos o Cristo crucificado. Eu nada me propus a saber entre vocês, ó Coríntios. Mas, impressionante. Na época dos Coríntios, nossos irmãos, 2000 anos atrás, Paulo, o Evangelho avança e Paulo, Corinto era Grécia, né? Berço da filosofia e ciência humana, conhecimento humano. E Paulo fala o seguinte: olha, os gregos pedem sabedoria, conhecimento. O Paulo, dá para você pregar ali, Paulo, alguma declaração filosófica, algum ensino filosófico, de conhecimento humano, de sabedoria, expor. Amados, Paulo era um homem que conhecia a filosofia, ele poderia falar, era um homem erudito. Eles queriam isso, e o mundo despreza muitas vezes a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, porque, não, mas Jesus não tem nada mais, não. Eles querem sabedoria, continua a mesma coisa, rejeitam a Cristo porque querem conhecimento, século 21. E os judeus pediam sinais. Os judeus pediam sinais. Alguma semelhança com hoje? Para saber que Jesus era o Messias mesmo, os judeus, queremos sinais, provas. E quantas igrejas pararam de pregar o Cristo na cruz, e as pessoas estão buscando sinais, revelações, profecias, curas divinas, para saber que Jesus está ali mesmo, que Jesus é poderoso, que, olha, se Ele fizer isso, eu vou crer. Nada novo. Paulo fala: os judeus pedem sinal, os gregos, o mundo pede sabedoria humana, mas eu nada propus saber entre vocês, senão Cristo e este crucificado. As pessoas pedem coisas que elas pensam que são importantes, as coisas mais importantes para ela: conhecimento humano, prodígios, sinais, curas. Não, elas pedem essas coisas porque elas ignoram o que elas mais precisam. Os gregos não queriam saber do Cristo crucificado. Os judeus, que rejeitavam a pregação de Paulo, o Cristo crucificado, mas o que Paulo pregava? Ele não queria saber de agradar. Ele sabia o que as pessoas precisavam. Eu prego Cristo crucificado, nada me propus saber entre vocês. O que as pessoas mais precisam é de salvação, de sangue, e vão atrás de curas,
de isso, daquilo, de dinheiro. Mas é só pelo sangue de Jesus que temos acesso a Deus e à eternidade. Vamos lá. Já até adiantei um pouquinho de estudo aqui. Em espírito e em verdade. Ele é tudo. Sumo sacerdote, cordeiro. Pode adiantar um pouquinho para 20 segundos. Ele fala um pouquinho aí no início. Vamos ficar de pé, adorar o nosso Deus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Nós temos sua vida de poder.
Essa música, irmãos, principalmente a segunda parte, a letra dela tem algumas das figuras, coisas que eram usadas lá no tabernáculo, como nós vamos ver, átrios, querubins e etc. Então essa música fala um pouco sobre isso, e nós vamos estudar nessas quartas-feiras. Temos estudado, e ela fala sobre isso: o eterno e sumo sacerdote, sala do trono, mas tudo pelo sangue de Jesus. Bem, Hebreus capítulo 9. Semana passada meditamos no capítulo 8 de Hebreus. Estamos falando a comparação da antiga aliança com a nova aliança. Estamos em Êxodo, quando Moisés mata o animal e asperge o sangue do animal sobre o povo, fazendo a aliança, a antiga aliança, o Antigo Testamento entre Deus e o povo. E isso apontava para a nova aliança em Cristo Jesus. É o que temos meditado. E no capítulo 8, semana passada, e essa semana agora, hoje, vamos ver até onde conseguiremos ir. Capítulo 9 de Hebreus, a partir do versículo 1. Amados, essa questão do sangue de Jesus, da cruz de Cristo, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, é tão essencial que esse livro de Hebreus, de 13 capítulos, 3 fala só sobre o sangue de Cristo, o sangue dos animais, antiga aliança, nova aliança, a superioridade de Cristo, a superioridade do sangue de Cristo e do sacrifício de Cristo. 3 capítulos. E como eu disse, estava falando aqui no início, há pouco, é um risco quando a igreja começa a abandonar a cruz, abandonar o Calvário, abandonar o sangue, a pregação do arrependimento e fé no sacrifício de Cristo, e se volta para outras coisas. Começa a dar o que o mundo pede. O mundo não quer mais evangelho, pregação do Cristo, sangue para missão. Não quer isso, eles querem sabedoria humana. E os púlpitos começam a misturar sabedoria humana, filosofia, psicologia nos púlpitos, que é isso que o povo quer. Ou quando o povo quer, não, Jesus está operando mesmo. Milagres, sinais, prodígios, profecias, revelações, e o Cristo é deixado de lado. Hebreus 9. Ora, também o primeiro testamento, a antiga aliança, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Agora eu vou precisar da imagem. Até o versículo 5, ele vai estar fazendo uma descrição do tabernáculo e algumas coisas que havia no tabernáculo que Deus mandou erguer. Vamos ver algumas das coisas. Do versículo 2 ao versículo 5 é sobre isso. Então, para não ficar lendo aqui, eu vou mostrar para os irmãos. Depois vamos ter detalhe. Querubins, entre os querubins? O que essa música, esse louvor fala disso? Vamos ver mais futuramente aí. Então, a imagem lá do tabernáculo, aquelas imagens que a gente preparou aí para os irmãos, de 1 a 5, para ter uma noção. Ali é só geral. Depois vamos ver imagens da arca, imagens do véu, e incensário, da bacia, tudo isso. Mas tem significados para nós, tá? Vamos lá. Olha só. Então, vai falar até o versículo 5 ali, é sobre isso aqui, bota a imagem de cima primeiro, por favor. A imagem as tendas em volta e o tabernáculo no meio. Isso. Então, irmãos, e minha pilha acabou? Não pode não.
Olha só, então vamos lá, só uma coisa para os irmãos poderem aqui conhecer. Então, Israel peregrinando, ela teria. Dá para ver daí? Então, aqui em volta, né, as tendas, o povo em peregrinação. Deus manda erguer o tabernáculo, claro que a gente vai ver isso depois. Tem ali aquele muro de cortinas. E no centro, o tabernáculo. O tabernáculo tinha duas tendas, na verdade, dois cômodos. Um cômodo que os sacerdotes entravam, faziam serviço, e o outro, que é onde entravam os sacerdotes uma vez ao ano. Vamos lá, a outra imagem, por favor. Então, irmãos, ó, vou tentar mostrar aqui. Essa mãozinha aí, a mãozinha me ajuda. Coloca a mãozinha, por favor, lá na leste ali, ó. Então, ó, aquele primeiro retângulo ali, volta aqui, primeiro retângulo aqui, primeiro, isso. Ali era o altar do holocausto, onde os animais eram sacrificados. Mais à frente, a bacia de cobre, de lavagem, onde o sacerdote fazia a purificação com água, eles se lavavam. Depois vamos ver o significado espiritual dessas coisas. Então, pode entrar ali. Temos aqui dois cômodos. O primeiro cômodo aqui maior e o segundo cômodo ali menor. O primeiro cômodo, tá, é o lugar santo. Você lê na Bíblia ali, há o lugar santo. O primeiro cômodo maior, o lugar santo. O segundo cômodo ali menor, o lugar santíssimo, tá? Lugar santíssimo. E aqui, nesse cômodo maior, está até escrito aqui, ó, mesa da proposição. Lá em cima, que tem dois negocinhos vermelhos lá em cima. Pode botar lá em cima da imagem. Dois negocinhos vermelhos ali eram os pães que representavam o povo. Eram 12 pães que representavam as tribos de Israel. 12 tribos. Aqui embaixo, o castiçal, o fogo, a luz. Mais ali ao centro, o altar do incenso, onde era oferecido o incenso. E ali dentro do menor, ali, o lugar santíssimo. O sumo sacerdote só entrava ali uma vez por ano para fazer expiação pela culpa do povo, levando sangue do animal. Uma vez ao ano somente ele podia entrar lá. E ele entrava com sangue. Nós vamos ver mais depois que existia a arca. Ali dentro estava a arca, ali a arca. Deu para falar da arca? A arca da aliança, que o povo carregava. Quem já viu novela aí, né? Novela dos 10 mandamentos, o filme, aquela arca que o pessoal carregava. A arca, alguém lembra o que tinha dentro da arca? A vara de Arão que floresceu. Já viu? O que é isso? Vamos ver mais na frente, se Deus permitir. Por quê? Vara de Arão que floresceu? Mais à frente. O que mais tinha lá? As tábuas com os 10 mandamentos, né? E tinha mais um negócio. Deus mandou pegar o maná como prova, né? Que o pessoal é incrédulo, né? Aquele maná que caía todos os dias o maná. Deus mandou pegar o maná e colocar também dentro da arca da aliança que ficava ali. Em cima da arca tinha a tampa. A tampa da arca era chamada propiciatório. E em cima da tampa tinha dois querubins, 2 anjos, a imagem de 2 anjos. E no meio era onde Deus se manifestava e falava. Vamos ver por que isso daí. Vamos ver o que significa tudo isso depois. Mas, só para os irmãos terem uma ideia do que está falando aí, dos versículos 1 ao versículo 6, é sobre isso. Sumo sacerdote que se atrevesse, e vocês que de repente conhecem, sabem muito bem o que aconteceu com Nadab e Abiú. Deus falou: é assim que tem que fazer o tabernáculo, é assim que tem que me adorar.
o sacrifício tem que ser feito assim, o acender o castiçal é dessa, tudo de acordo com o que Deus ordenou. Eles levaram fogo estranho e foram fulminados, mortos, na mesma hora. Sumo sacerdote, se atrevesse a entrar lá, eu vou entrar lá uma vez por ano, mas eu fulminado, uma vez por ano apenas. Vamos lá, volta aí para Hebreus 9, versículo 6. De 2 a 5 está falando só sobre isso. Só sobre isso. Agora de 2 a 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes na primeira tenda. Aquele primeiro maior, eles faziam o serviço ali e entravam sempre ali, cumprindo os serviços, certo? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, ai do sacerdote também que entrasse ali, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Anualmente tinha que entrar lá e fazer essa oferta de sacrifício do sangue ali pelas culpas do povo. 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Amados, esses sacrifícios de animais nunca aperfeiçoaram. Guarda isso. Nunca. Purificaram a consciência de verdade. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Consistindo somente em manjares, bebidas, várias abluções, lavagens, purificação com água e justificações da carne, impostas até o tempo da reforma, da correção. Ou seja, eram rituais apenas temporários, que faziam uma purificação externa apenas. Lavar, purificação com água. As ofertas, os sacrifícios foram temporários, não aperfeiçoados. Eram imperfeitos, mas apontavam, olha o que vem depois. Olha, aqui tem uma coisa. Por que isso foi escrito para crente? Para crente. Lembra que eles estavam querendo voltar para o judaísmo. O ensino é: vocês querem voltar para esses rituais que não servem? Já estamos na nova aliança. E temos visto nas igrejas hoje quantas pessoas têm voltado para águas, óleos, óleo da unção, água ungida, purificar, lavar pés e quantas outras coisas. Arca do concerto colocada na igreja, castiçal, estão voltando a Israel do Antigo Testamento. Irmão, você sabe disso, né? E não é só assim naquela igreja que todo mundo conhece, não é só na Universal, não. Várias igrejas neopentecostais seguem isso daí e ficam colocando rituais, presos a rituais, levando as pessoas a essas coisas que não têm poder nenhum. E os judeus, os nossos irmãos hebreus, estavam querendo voltar para aquelas coisas. Falaram: não faça isso, aquilo não aperfeiçoa ninguém, não purifica pecado nenhum.
Agora, 11. Mas vindo Cristo, pronto, já veio. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Claro que essas coisas todas que nós estamos vendo lá em Êxodo apontavam para o Messias, que traria as bênçãos futuras que nós já temos, ele já veio. É por isso que lá em Efésios está escrito o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas, os bens futuros, as bênçãos futuras, as bênçãos espirituais. Eu e você temos todos os bens futuros, bênçãos espirituais. Vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não tabernáculo humano, feito ali, ordenado por Deus a Moisés. 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santo. Lembra que eu falei aqui? O sumo sacerdote só entrava uma vez por ano e com sangue do animal. Jesus, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Qual? Celestial, na eternidade. Entrou no santuário com seu próprio sangue, havendo efetuado uma eterna redenção, eterno resgate, eterna salvação para todos aqueles que nele creem. 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, ou seja, e faz isso, olha, se externamente, carnalmente, aqueles rituais, sacrifícios, purificava de alguma maneira externamente, carnalmente, temporariamente. 14. Quanto mais o sangue de Cristo. Lembra quem estava morrendo na cruz? Lembra? Não é à toa que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ué, mas os animais jamais tiraram o pecado de alguém. Foi um arranjo temporário. Jamais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, sem mancha, sem mácula. Lembra que o animal, a gente vai ver depois, fala sobre o animal que deveria ser oferecido, tinha que ser sem mancha, sem mácula, perfeito, sem defeito algum, o animal deveria ser. E isso era apontava para Cristo, que é esse. Você consegue imaginar alguém que nunca pecou? Eu fico assim maravilhado. Eu fico maravilhado. É por isso que eu só falo de Jesus, né? Amados, não tem como. Olha, alguém que nunca pecou, eu falei assim: meu Deus, nem umzinho, não teve nem um diazinho que ele respondeu mal à mãe dele, ou o pai dele, não teve nem um diazinho que ele falou uma mentirinha branca. Não teve nem um dia que ele se
coleguinha porque ele era pobre. Adolescente. Nem um dia em que ele olhou uma mulher já jovem, adulto, e não teve nenhum desejo, cobiça. Nenhum mau pensamento, nenhum tipo de mal. Mas quantos maus pensamentos passaram na tua cabeça hoje sem você querer, você não quer, você odeia, o crente odeia. Essa é uma marca do crente. O crente odeia ter maus pensamentos, o crente odeia pecar, o crente odeia falar coisa errada, o crente odeia fazer coisa errada. Mas sinceramente, quantos maus pensamentos você já teve hoje, mesmo sendo crente? Ou não teve nenhum? Não é que a gente quer não, mas é um combate contra a carne. Vamos falar sobre isso nos domingos à noite, essa questão de Mateus, quando ele disse, quando o Senhor disse, não somente a questão de matar fisicamente, não matarás, ele fala, aquele que se encolerizar, está com ira, já está pecando. Quem chamar o outro de raca, idiota, tolo, cabeça oca, vai pecando. É réu de juízo. É por isso que o Evangelho, a pessoa fica numa... Quem vem aqui, irmãos, e entende o que é pregado, a pessoa fica meio assim, na parede. Porque realmente não tem jeito. Mas essa é a função do Evangelho. Deixar a pessoa quebrada e depois ele pode vir do salvo com você. Amado, é maravilhoso. Um ser humano que nunca teve um mau pensamento, nunca foi imaculado. Ó. Então, quanto mais o sangue de Cristo, puríssimo, puríssimo, sem imundícia alguma, sem nada, perfeito. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Obras mortas ali, irmãos, quer dizer o seguinte: Ele purificará a vossa consciência daquelas obras que levavam para a morte. O que acontece é o seguinte, irmãos: o sangue dos animais nunca removeram a culpa. Guarda isso. Moisés, né? Os santos que vieram depois, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, nunca o sangue dos animais realmente limpou os pecados deles, removeu a culpa, a mancha, jamais. Agora, em Cristo Jesus, o sangue de Jesus, olha lá, purifica a nossa consciência. Quer dizer o quê? A culpa é removida. Você pode até sentir, claro, quando a gente peca, a gente fica triste, não é isso? Cristão fica, crente fica triste, odeia. Até falei aqui com os irmãos um dia desse aí, crente tem ódio, pequei, não posso, odeio pecar, não quero, mas acontece às vezes. Que ódio de mim, não ódio dos outros, ódio de mim. Até eu me odeio. O personagem, não lembro agora se era desenho, se era filme, o que era. Eu me odeio. Sabe? Mas tem uma coisa, a gente se entristece, mas a nossa consciência já foi purificada. Os nossos pecados foram todos perdoados. Eu sei que a minha culpa foi retirada. Está entendendo isso? É uma coisa assim muito... O cristão, ele se entristece, ele sente culpa, claro, mas a culpa que o condena foi tirada. Sua consciência está limpa diante de Deus por causa do sangue de Jesus, porque o sangue dele nos purifica de quê? Todo. Não são só alguns pecados,
Não são só dos pecados pequenininhos que o sangue dele nos purifica. Não são só dos pecados enormes, não. O sangue dele nos purifica. Traz, justificados pela fé, temos paz. Com Deus é isso. O sangue dos animais nunca trouxe a paz entre o israelita e Deus. A culpa continuava, era imperfeita, eram coisas imperfeitas. E aí continua. 15. Por isso Jesus é mediador do Novo Testamento, uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das regressões que havia debaixo do primeiro testamento, intervindo a morte de Jesus, para apagar as transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. O que está dizendo esse texto? Quando Jesus morreu, as transgressões que estavam lá é que foram apagadas, intervindo a morte dele para apagar as transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, do Antigo Testamento. Ou seja, o sangue dos animais nunca apagou a culpa, a transgressão. Explicando melhor para vocês. Todos os pecados dos homens e mulheres do Antigo Testamento só foram perdoados mesmo em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro. Pecados de Daniel, o arranjo temporário que Deus fez, o sacrifício dos animais, tudo aquilo, mas realmente foi temporário, não aperfeiçoado. Só em Cristo é que os pecados anteriores foram perdoados. Você sabia disso? Mas como é que eles foram para o céu? Como é que Abraão foi para o céu? Moisés, Daniel, Isaías, Elias, como é que eles foram? Pela fé. A fé no Messias. E Deus perdoou os pecados deles, sabe aonde? Na cruz. Foi aí que os pecados de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel foram realmente tratados. Pela fé no Messias que viria, Abraão foi justificado pela fé. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Claro, o Messias, o Salvador. Então todos os pecados que havia debaixo da antiga aliança, foi intervindo a morte de Cristo que eles foram perdoados. E o texto continua: e os chamados recebam a promessa da herança da vida eterna. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas. Ele não entrou naquele tabernáculo. Ele não entrou no templo, como os sumos sacerdotes entravam lá no templo de Salomão, uma vez ao ano, no Santíssimo Lugar. Não, ele entrou lá. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós. Jesus está lá, é o nosso intercessor e comparece perante Deus por nós. Ele intercede por você, ele intercede por mim, é o meu mediador, meu sumo sacerdote
que me leva ao Pai. Ó, leva-me à sala do trono, novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo. É muito bom saber, dentro da nossa fraqueza, não é para se acomodar. Ah não, cara, somos fracos mesmo, a carne é fraca, nada disso. Mas é muito bom saber que quando fraquejamos, estamos fracos, tem alguém lá que comparece diante de Deus por nós. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o sangue dos outros. Assim, e Jesus também não ficou precisando várias vezes se oferecer, foi uma única vez. E não com o sangue dos animais, o sangue dele. Poxa, pastor, não dá para parar de falar de sangue, não? De outra maneira, é necessário fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mais, agora, na consumação dos séculos, no fim dos séculos. Uma vez Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, é isso. Ele aniquilou o pecado, aniquilou a culpa. Todo aquele que nele crê está salvo por causa disso. Por que nós não matamos aqui animais? Ih, pequei, tem que ir lá matar um animal. Pequei, tem que levar um cordeiro. Pequei, tem que levar um bezerro. Tem que levar um boi. Claro que não. Já pensou? Quando você... Ih, gente, como é que vai fazer? Pastor, foi não. Pequei, pastor. Fiz isso, e além de ir lá, trouxe aqui o cordeiro, o animal. Tá bom, obrigado. Coloca a mão você, lembra? Você que pecou aí, coloca a mão na cabeça do animal aí e olha para ele. Aí, pronto. No outro dia, amados, não, uma única vez. E foi aceito. Ai. 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aí está, meus amados, a explicação lá no Antigo, a nova aliança, a diferença do nosso sumo sacerdote. Ele é o cordeiro e o seu sacrifício grandioso, glorioso, que aniquilou o pecado uma vez por todas. É por isso que não há mais, é pela graça, mediante a fé. Passou tudo aquilo, passou a antiga aliança, foi temporário, foi provisório e não purificava pecado de ninguém. Era algo temporário, externo, carnal apenas, né? Mas a consciência continuava culpada e só foi tratado na cruz do Calvário. Próxima semana vamos continuar, capítulo 10. Capítulo 10 também é maravilhoso. Dá uma lidinha em casa, capítulo 10 de Hebreus, continua falando sobre essa doutrina tão importante. Ainda mais nos dias atuais, que as pessoas não gostam de doutrina, infelizmente ficam buscando outras coisas. Mas Paulo diz: nada me propus a saber entre vocês, senão a Jesus e este crucificado, o sangue de Jesus Cristo. Por que você vai para o céu? Por causa do sangue. O que nós vamos?
sangue. Hoje a doutrina foi sangue de Jesus. Senhor, aqui estamos, a tua igreja, diante do Senhor, com essa carta que o teu Espírito Santo inspirou o autor para mandar aos nossos irmãos hebreus que estavam querendo voltar atrás para rituais, formalidades que não têm efeito algum. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, ó Senhor Jesus Cristo, o Senhor está aí agora diante do Pai. O Senhor comparece assentado à direita do Pai, nosso sumo sacerdote, que entrou na glória, abrindo o caminho para nós, o novo e vivo caminho ao trono de Deus, pelo nosso sumo sacerdote. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ser o Cordeiro. Ah, sim. Os animais eram degolados no lugar do pecador. O Filho de Deus foi moído. O Cordeiro que tirou o meu pecado, uma vez por todas. Os pecados passados, os pecados de Isaías, homem de Deus, teu servo, foram todos jogados em ti. Daniel, Abraão, todos teus servos creram em ti, e os pecados deles foram tratados em ti. Os nossos pecados também, Senhor, presentes, passados e até os pecados futuros nossos, perfeitamente tratados por ti. Recebeste a perfeita condenação para nos dar a perfeita salvação. Sumo sacerdote, Cordeiro, sacrifício perfeito. Senhor Jesus, nós aguardamos o dia, como está escrito ali, recebemos a promessa, feitos herdeiros. Aguardamos o dia, Senhor, em que vamos olhar no teu rosto, no rosto do Cordeiro, que padeceu por nós, que a si mesmo se entregou, tanto nos amou. Não é à toa que teu servo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tua igreja te louva, tua igreja se alegra em ti, nosso Senhor e Salvador e sumo sacerdote, tudo. Tu és tudo, Senhor. Glória a ti, hoje e sempre. Amém. Põe em paz, que Deus abençoe.